iniciativa fantástica do Viroclube. Eu estava comentando com o Danilo que já tenho seguido na internet, infelizmente por questão de agenda não consigo acompanhar ao vivo muitas vezes, mas eu tenho com frequência visualizado as gravações que ficam no YouTube, né? E como ele bem fez, também recomendo que vocês acessem o YouTube, acessem os diferentes canais para olhar as diferentes palestras que têm sido proferidas nesse canal. Bom, como ele falou, então, eu sou o Gabriel da Luz Valau, sou pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, particularmente a Fiocruz Pernambuco, que fica em Recife, e lá eu sou pesquisador em saúde pública, e vinculado ao Departamento de Entomologia e ao Núcleo de Bioinformática. Então, dada essa interdisciplinaridade do trabalho que eu faço, eu tenho algumas linhas de pesquisa que trabalham nessa interface, né, de patógenos e vetores, ou patógenos e hospedeiros, de forma mais ampla. Hoje eu vou falar para vocês sobre pipelines de bioinformática para vigilância em pesquisa em genômica viral, que é algo que nós temos trabalhado, e vocês vão ver múltiplas vezes falar aqui em nós temos, porque é um trabalho de múltiplas mãos, mas que nós temos trabalhado pelo menos nos últimos 10 anos, desde que eu entrei na Fiocruz, e tanto na aplicação de ferramentas, como no desenvolvimento de algumas ferramentas, de alguns workflows e pipelines de bioinformática, né? Então, esses aqui são os tópicos que eu vou endereçar hoje. Vou falar um pouquinho sobre as limitações da genômica e bioinformática, soluções integradas para vigilância e pesquisa, que nós desenvolvemos nos últimos anos, quais são as oportunidades e desafios que existem nessa área em particular, e as perspectivas daqui para frente. Vocês vão ver que tem uma segunda tela aqui, né? Algumas vezes eu vou ficar olhando para o lado aqui, só para explicar que é por isso, tá? Então, eu sempre gosto de começar falando e tentando contextualizar as ferramentas que a gente desenvolve dentro da Fiocruz Pernambuco, com vários colaboradores, dentro de um contexto maior que é chamado de saúde pública de precisão, né? Existe um conceito amplo de saúde pública de precisão, ou também, em algumas vezes, alguns pesquisadores falam em termos sinônimos, medicina de precisão, mas muitas vezes, quando a gente fala em medicina de precisão, se pensa especificamente na questão da genômica humana, genômica o genoma do hospedeiro, né, e do paciente, nesse caso. E pouco se pensa sobre a genômica, como ela pode ser aplicada aos patógenos, e particularmente aos patógenos virais, que também se encaixam dentro de genômica de precisão e de um contexto mais geral em saúde pública de precisão. Então, dentro desses conceitos de saúde pública de precisão, nós temos todas essas grandes áreas, e vocês conseguem ver que eu fiz um highlight aqui do genômica de patógenos, que é onde eu tenho me debruçado, junto com meus colegas, a trabalhar nos últimos anos. E nessa figura do lado, vocês conseguem ter uma visão geral de uma estratégia de vigilância genômica, né? Esse é um termo que se popularizou muito, principalmente a partir da epidemia do Zika, lá em 2015 e 2016, mas que realmente tomou outras proporções de popularização com a pandemia da Covid-19, que é a utilização da genômica para mapear de forma completa o genoma dos patógenos, nesse caso um patógeno viral, e assim utilizar essa informação de alta resolução para medidas de saúde pública, né? Então, dentro desse contexto, tem essa figura muito interessante desse artigo que está aqui no rodapé, que mostra esse pipeline completo, desde a coleta da amostra, passando por várias etapas e chegando até a resposta em saúde pública. Sendo que existem vários roadblocks, que eles chamam aqui, ou gargalos, né? E também algumas soluções para cada um desses gargalos. Eu vou dar um zoom aqui, particularmente em 3 das 5 sessões que estão apresentadas nesse slide anterior, para mostrar aonde a bioinformática, particularmente a análise de dados genômicos, pode, ou é um componente principal, ou colabora junto com outros tipos de dados para que esse pipeline seja efetivamente implementado. Então, vocês conseguem ver aqui, desde a seção de genotipagem, né, ou seja, utilizar a informação genômica viral para dizer se esse patógeno de linhagem X, Y ou Z, o link da informação genômica com os metadados, né, e seja eles clínicos ou outros tipos de metadados, e a junção dessas duas informações, então, sendo
combinadas para gerar relatórios que são importantes para tomar decisão em saúde pública. Vejam que aqui embaixo, né, também a gente tem um zoom dos bottlenecks, ou das limitações, dos gargalos que existem hoje, e um dos grandes bottlenecks é a limitação de análise de bioinformática. Eu já venho falando há algum tempo sobre isso, né, principalmente quando se popularizou a vigilância genômica, onde eu já enxergava que antes nós tínhamos um gargalo em gerar dados genômicos. Esse gargalo ele foi suplantado ano após ano com a evolução e o barateamento das tecnologias de sequenciamento, e hoje nós estamos numa situação em que não há mais grandes barreiras para a geração de dados. Hoje a gente consegue gerar uma quantidade massiva de dados genômicos. A barreira agora, e o gargalo, ele se movimentou para a análise de dados. Ela já era um gargalo anterior, né, desde os primeiros grandes projetos, incluindo o projeto de Genoma Humano, a parte de bioinformática sempre estava lá como gargalos, mas hoje as tecnologias evoluíram para gerar quantidades maiores de dados, massivas de dados, e ao mesmo tempo as nossas tecnologias e ferramentas e pipelines computacionais, eles não evoluíram de uma velocidade tão rápida em consonância com como evoluíram as tecnologias de sequenciamento. Então, aqui está, a análise está um dos grandes gargalos para fazer sentido da quantidade de informação que nós somos capazes de gerar hoje em dia, tá? Além disso, obviamente, nós temos outros gargalos de compartimentalização de metadados, como integrar esses dados, e aqui a bioinformática, como as outras ciências de dados também, tem uma interface importante, existem alguns gargalos de integração de dados, e como automatizar e acelerar o processo de linkar a informação vinda das etapas anteriores para gerar relatórios úteis e que sejam capazes, então, de ser informativos o suficiente para tomar de decisão. Obviamente, aqui eu vou fazer esse parêntese, né, em que o bioinformata, já que as análises de bioinformática são um grande gargalo, que eu venho enfatizando nesse contexto, o bioinformata também é um profissional de extrema valia e também falta no mercado, né? A gente tem poucas pessoas sendo formadas para para a quantidade de dados que a gente tem disponível e que é necessário fazer análise. Principalmente quando a gente pensa em pessoas altamente capacitadas que possam fazer análises rápidas, sistemáticas, que é o que é necessário para gerar dados em tempo oportuno para resposta em saúde pública, tá? Dentro desse contexto, nessa pequena introdução de genômica e particularmente dos gargalos da bioinformática, então entra uma das linhas de pesquisa do meu grupo de pesquisa, que eu faço e tenho conduzido em colaboração com vários pesquisadores, vocês vão ouvir mais sobre eles ao longo da apresentação, que é a solução de desenvolvimento de soluções de bioinformática para a área de vigilância e pesquisa, tá? Fazendo um pequeno histórico aqui do que a gente vem trabalhando na última década, posso dizer assim, ainda na epidemia do Zika, onde começou a se popularizar ainda mais a geração de dados genômicos, né, sequenciamento genômico completo do vírus Zika, naquela época eu tinha começado a desenvolver os primeiros scripts, né, e esses eram scripts super simples, ainda na linguagem Bash, para automatizar alguns passos, porque naquela época a gente já estava gerando na escala de dezenas a centenas de genomas, né? Ainda não perto da velocidade, nem perto da velocidade da pandemia, mas já com uma escala acelerada comparada aos anos anteriores. Então eu comecei a desenvolver um set de scripts para tentar não só acelerar a análise, mas que eu conseguisse fazer uma análise padronizada para todas as amostras e aplicar, né, parâmetros específicos para todas as amostras de uma forma sistemática. Porque antes disso, a grande maioria das vezes a gente fazia amostra por amostra, isso podia gerar erros, né, uma infinidade de coisas. Desde a epidemia do Zika, então, nós começamos a desenvolvemos um set de scripts que já funcionava para alguns vírus, utilizamos esses sets de scripts para trabalhar com Zika, chikungunya e dengue, e aí veio a pandemia da Covid-19. E dentro da pandemia, através do grande esforço que foi feito a nível mundial e também a nível nacional, nós então tivemos financiamento e conseguimos colocar uma equipe
tanto de estudantes como de pessoas dedicadas a trabalhar mais em cima da necessidade de melhorar essa ferramenta inicial, que ainda nem era uma ferramenta por si só que vocês conseguiam instalar, era um set de linhas de comando, como eu tinha mencionado no início. Então, a gente bolou essa ideia de ter uma engine, né, que servisse para vigilância genômica e que pudesse automatizar, acelerar e padronizar as análises de um determinado patógeno, né? Como ideia inicial, isso aqui seria patógeno agnóstico, a gente podia entrar com dados de sequenciamento de nova geração para qualquer patógeno, qualquer vírus ou mesmo patógeno bacteriano ou fúngico, mas, obviamente, dentro da pandemia, nós acabamos solidificando, até porque tinha um histórico também, para patógenos virais e, particularmente, para o SARS-CoV-2. Então, nós desenvolvemos a primeira versão do software que nós chamamos de ViralFlow. Hoje, nós temos um outro software que eu vou apresentar para vocês, chamado DVE, que é um software para metagenômica viral. E dentro desse processo de desenvolvimento, nós também desenvolvemos outra ferramenta chamada VGDB, o Viral Genome Database, que vocês vão ver, juntos, eles trabalham para gerar o que eu tinha mencionado anteriormente, endereçar alguns daqueles gargalos que existiam. Então, essas ferramentas hoje, elas são capazes de gerar relatórios padronizados de forma rápida, ou relativamente rápida, depende da análise. Também permite uma segurança de dados e permitem compartilhamento de dados entre diferentes pesquisadores ou diferentes stakeholders, como, por exemplo, o Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde Estadual e Municipal, quando a gente tem amostras relativas a esses diferentes níveis, né, que precisam de comunicação rápida. Só antes de entrar a fundo nessas ferramentas e quais são as suas características e como elas evoluíram com o tempo, eu vou fazer um pequeno parêntese aqui sobre montagem de genomas virais, porque a gente vai endereçar isso de diferentes formas ao longo dessa fala. Para a gente fazer montagem de genomas virais, a gente tem basicamente duas grandes estratégias, tá? Uma delas é o que é chamado de reference-based, então a gente faz sequenciamento, tem várias formas, né, de preparação de amostra, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente faz o sequenciamento, vamos obter centenas ou milhares de leituras, também chamado de reads, e esses reads, eles podem, então, ser montados, reconstruir o nosso genoma, que é o objetivo, né, desses pipelines, reconstruir esse genoma por duas principais estratégias. Uma delas é fazendo mapeamento contra uma referência, ou um template, como está aqui no slide, e depois que a gente faz esse mapeamento, que nada mais é nada mais é do que um alinhamento de sequências, né, um alinhamento de leituras contra o genoma de referência. Então, a partir disso, a gente faz um set de análises e consegue derivar o consenso, né, que seria a sequência reconstruída a partir do vírus que estava presente naquela amostra. E nós temos uma outra abordagem que é chamada de montagem de novo, né, onde a gente pega essas leituras, a gente não tem uma referência, ou a gente não quer passar uma referência, porque essa referência também pode enviesar, em algumas situações, o consenso que nós vamos gerar. Então, a gente não passa uma referência e nós deixamos os diferentes softwares de montagem tentar fazer a sobreposição dessas diferentes leituras para tentar, de novo, reconstruir o nosso genoma viral o mais completo possível, tá? Vejam que isso aqui são duas estratégias de montagem de genomas que não são particulares dos vírus, tá? Não são aplicadas somente para vírus. Isso aqui a gente aplica de forma geral dentro da bioinformática. Mas aqui eu vou falar especificamente dos vírus, com algumas sobre as peculiaridades dos vírus, né? E como a gente tem acumulado experiência utilizando essas duas diferentes abordagens, como elas influenciam ou podem influenciar nossas análises. Então, essas aqui são as três soluções que eu vou falar para vocês hoje. A gente tem o ViralFlow, que é um software, historicamente, nós começamos a desenvolver ele há mais tempo, ele está mais maduro, né? Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o Viral Genome DB e como a gente desenvolveu essa solução para automatizar e reduzir o tempo entre análise e resposta e geração de relatórios. E por último, vou falar um pouquinho sobre esse último desenvolvimento, que é o Deep Virome Explorer, para a caracterização de novos vírus
com particular ênfase à caracterização de vírus altamente divergentes, né? Por que que isso é importante, né? Porque se a gente for ver na literatura geral, existem vários desses softwares, tanto de montagem por referência, como o ViralFlow, como o Deep Virome Explorer, né? Na época da Covid-19, mesmo na época da epidemia de Zika, não existiam tantos softwares para montagem de referência, tantos pipelines. Então, nós decidimos desenvolver o ViralFlow. Já quando nós começamos a desenvolver o pipeline de metagenômica, já existiam vários. Mas por que então a gente decidiu desenvolver um outro pipeline de metagenômica? Porque, devido a alguns testes realizados pelo grupo, nós detectamos com certa frequência que os pipelines existentes eles não eram tão sensíveis para a detecção de vírus altamente divergentes, né? E, por outro lado, nós sabemos que a gente ainda conhece muito pouco de todas as comunidades virais que vivem no planeta Terra, e particularmente quando a gente fala de biomas, ou né, no nosso país nós temos 6 biomas que são pobremente estudados do contexto de comunidades virais, os bancos de dados eles são muito enviesados, então a gente precisa de softwares que consigam, obviamente, utilizar a informação que existe, mas que ainda tenham uma sensibilidade suficiente para a detecção de vírus altamente divergentes. Então, esse foi o principal foco do desenvolvimento do Deep Virome Explorer, e é onde ele se diferencia um pouco das soluções que existem já disponíveis. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o ViralFlow. O ViralFlow, ele é um pipeline de bioinformática para montagem de genoma baseado em referência. Então, a gente parte do princípio que nós temos que ter um genoma de referência para fazer o mapeamento dos reads contra esse genoma, e aí sim conseguir gerar o consenso. Se nós não temos esse genoma de referência, então a gente não pode utilizar esse tipo de abordagem, tá? Essa é a primeira publicação do ViralFlow, publicamos alguns anos atrás. Nessa primeira versão, ele somente era aplicado para o vírus SARS-CoV-2, mas vocês vão ver agora que tem múltiplas atualizações, né? Então, o ViralFlow, ele foi refatorado e hoje ele funciona dentro de uma linguagem específica chamada Nextflow, que aumentou sua capacidade de uso otimizado dos recursos computacionais, então aumentou um pouco da velocidade de processamento, entre outras coisas, que facilitou na manutenção do código. O ViralFlow, desde a sua primeira versão, era um código público, e vocês vão ver de forma muito interessante como isso é legal do ponto de vista de co-desenvolvimento com outras pessoas que queiram pegar esse código, modificar esse código ou desenvolver novas funcionalidades em cima do código existente. O ViralFlow também nós pensamos em sempre desenvolver e mantivemos em mente, cada vez que nós pensávamos em incorporar uma nova característica, um novo pacote dentro do ViralFlow, ele sempre pensava, bom, nós precisamos manter um pipeline como um todo, que nós consigamos rodar tanto em um computador pessoal, como em estruturas computacionais muito maiores e com maior capacidade computacional, né? Principalmente porque nós sabemos que até hoje existem laboratórios que não têm acesso à estrutura computacional de grande porte. Mesmo assim, então, com esse tipo de software, com esse tipo de pipeline, a gente consegue rodar centenas de análises em computadores pessoais, tá? E a gente também implementou o ViralFlow utilizando containers, né? Eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, mas isso facilita muito. Ele evita que a gente tenha conflitos de diferentes bibliotecas e diferentes softwares no nosso computador. Provavelmente, só as pessoas mais antigas da minha idade, ou um pouco mais antigas, é que vão lembrar, nos primórdios da bioinformática, a gente ia instalar um software, e aí ele mexia numa outra biblioteca de um outro software, então, quando ele conseguia fazer funcionar o nosso software de interesse, o outro software parava de funcionar, né? Isso é conflito, dava conflito de bibliotecas, porque o mesmo software utilizava versões diferentes das bibliotecas e acabava impactando, né, às vezes até o sistema operacional do seu computador. E o Docker, né, e os containers de forma geral, Docker Singularity, são duas soluções, eles vêm a resolver esse problema e outros. Tá? Bom, qual é a versão atual do ViralFlow? Nós estamos com a versão 1.3, né, quais são as características atuais? Hoje a gente deixou o ViralFlow mais versátil,
Então, nós implementamos uma nova versão onde a gente pode passar um GenBank ID, um identificador do GenBank, de um genoma de referência de interesse. Ele vai lá, captura a informação, captura sequências anotadas desse genoma viral e reconstrói ou otimiza os passos do pipeline para rodar para esse novo vírus. Vocês vão ver depois que a gente já tem vários exemplos onde o ViralFlow foi utilizado por mais diversos vírus com estrutura genômica diversa, tamanho de genoma e assim por diante. Aqui eu estou listando algumas características da versão mais nova, onde a gente implementou uma função muito simples, mas muito útil no contexto de vigilância genômica e de dados sensíveis, em que a gente pode passar um parâmetro e ele vai imprimir para novos arquivos todas as leituras que mapearam contra o seu genoma de referência. Tá? Por que isso é importante? Porque se a gente for compartilhar as informações do consenso, mais as informações das leituras propriamente dita, a gente tem que garantir que nós não estamos compartilhando dados do material genético do hospedeiro, que pode ter sido sequenciado junto com o material genético do patógeno em questão, né? E se vocês forem olhar de forma geral, isso é muito comum, mesmo que nós façamos vários tipos de enriquecimento, por PCR, por sondas, etc., a gente nunca consegue remover todo o material genético do humano, no caso de amostras de SARS-CoV-2, por exemplo. Então, se a gente compartilhar esses dados, a gente vai estar compartilhando informações genéticas que podem, eventualmente, identificar aquele paciente, algo que está completamente fora do código de ética da condução das pesquisas, já que, na grande maioria das vezes, né, nós estamos interessados, na verdade, e temos todas as aprovações para estudar o patógeno em questão. Então, essa é uma função muito simples, mas muito útil para garantir a segurança dos usuários, dos pesquisadores, para poder compartilhar as informações, somente aquelas informações genéticas do patógeno. Além disso, nós temos algumas análises agnósticas, ou seja, independente do vírus que a gente passar aqui no início, essas análises vão rodar, ou seja, genomas consensos, a gente vai conseguir fazer uma análise de variação intra-host, né, quantas leituras suportam uma variante ou outra variante intra-host, tem algumas análises do pipeline SNPF, que faz a anotação dos SNPs, então a gente consegue ver possíveis mutações sinônimas, não sinônimas, se essas mutações não sinônimas geraram um aminoácido que provavelmente tem um impacto baixo, intermediário ou alto para aquela proteína, e consegue classificar, a partir das anotações do NPF, consegue classificar todos os SNPs e as mutações encontradas. E a gente também tem análises específicas, nesse caso, até hoje nós temos implementado no ViralFlow análises específicas para o vírus SARS-CoV-2, sendo que a gente sabe que o Pangolin é um software para fazer o assignment, ou a definição de linhagem, e a gente também tem o NextTrain, que gera várias estatísticas a partir desse genoma, e também faz o assignment da linhagem. Como eu falei para vocês, o ViralFlow ele foi pensado de uma forma a poder rodar mesmo em infraestruturas mais simples, infraestruturas computacionais mais simples. Então, a gente fez vários testes em laptops, né? E esses aqui são alguns testes que estão publicados no primeiro artigo, onde, utilizando um laptop comum, como todo mundo tem hoje disponível, 6 cores, né? Qualquer laptop que a gente compre tem essa infraestrutura. A gente podia passar 100 amostras de sequenciamento de SARS-CoV-2 e gerava em torno de 30 minutos para completar todas as análises padronizadas para essas 100 amostras. Se o laboratório ou a instituição tem maior capacidade computacional, a gente também poderia escalonar o processamento do ViralFlow, pedindo mais recursos computacionais, e aí a gente tem aqui 50 cores, as mesmas 100 amostras, em 5 minutos a gente tinha todas as análises padronizadas. Tá? Essa é uma outra visualização que a gente utilizou na primeira publicação para mostrar a caracterização de variantes intra-hosts. Nesse caso específico, a gente simulou dados e simulou um evento de co-infecção de duas linhagens distintas de SARS-CoV-2, que tinham, obviamente, se elas são distintas, elas tinham SNPs característicos, permitindo a gente identificar e separar quais eram os reads que vieram de uma linhagem ou de outra. E aqui a gente colocou a proporção
que se equaliza com allele frequency, né, a frequência do alelo, mas a proporção de leituras que estão suportando uma variante ou outra, sejam elas variantes nucleotídicas pontuais, sejam elas inserções ou deleções, tá? E aqui, especificamente, a gente consegue ver que tem esses variantes ao longo de todo o genoma, porque nós estamos simulando uma co-infecção, né? Mas esse mesmo tipo de análise a gente também pode utilizar para detecção de mutações que são geradas a partir do próprio processo de replicação viral, dentro, por exemplo, do curso de uma infecção de um paciente ou de algum hospedeiro. E aqui algumas estatísticas do ViralFlow, isso aqui é muito interessante, o Felipe, acho que ele está aqui na plateia, fez algum tempo atrás, estimando a partir do GSAID, que é um dos bancos de dados existentes para compartilhamento de dados de vigilância genômica, o uso do ViralFlow, obviamente para todos os genomas aonde existia essa informação, né? Nem todos os usuários realmente colocam esse tipo de informação na submissão. Mas para os dados onde isso existia, a gente consegue ver que para o vírus SARS-CoV-2, aqui focando somente no Brasil, o ViralFlow hoje é a ferramenta mais utilizada no Brasil, mesmo ultrapassando ferramentas comerciais, e também, se a gente pegar o dataset do vírus da dengue, que é um dataset mundial, a gente também tem o ViralFlow como o primeiro mais utilizado. Como eu falei para vocês, o ViralFlow hoje ele é versátil, então a gente já tem exemplos de todos esses vírus aqui que pessoas estão utilizando na sua rotina, seja de vigilância genômica para resposta à saúde pública, seja na rotina de pesquisa para fazer investigações e extrair insights biológicos, né? Como novidades do ViralFlow, a gente continua trabalhando de forma colaborativa, várias pessoas a múltiplas mãos, né? A gente tem uma novidade que deve sair num futuro próximo, que é a implementação de um módulo para trabalhar com leituras de nanopore. E aqui é importante fazer um parêntese que até então o ViralFlow somente trabalhava com dados pareados vindo de Illumina. Nós fizemos uma pequena atualização para que ele também pudesse trabalhar com dados single-end, vindo, né, dessas plataformas da Illumina principalmente. E agora nós estamos no processo de validação, de benchmarking, de validação do novo módulo para nanopore. Porque quem já trabalhou com sequenciamento dessas diferentes tecnologias de sequenciamento sabe que existe uma grande variação na qualidade do dado que é gerado pelas diferentes plataformas, e a gente precisava, então, passar por todo um processo de benchmarking, otimização de parâmetros, teste de ferramentas para implementar esse novo módulo. Então, na sequência, a gente deve ter um módulo que permite ter os mesmos tipos de resultado, mas agora com ferramentas e parâmetros otimizados para esse tipo de dado. E mais recentemente, a gente teve uma interação muito interessante, muito feliz com o Giovanni. O Giovanni, eu não sei se ele está aqui hoje, mas o Giovanni, ele nos apresentou uma interface gráfica para o ViralFlow, né? O ViralFlow, até então, a gente trabalhava somente no terminal, né? Tem todo o manual, não é? É relativamente simples fazer as instalações, a gente tentou deixar de forma fácil que os usuários pudessem ir seguindo e fazendo sua implementação, mas o Giovanni, ele pegou esse código, né, e desenvolveu uma interface gráfica para as pessoas interagirem com o ViralFlow. Então, a gente consegue ver aqui alguns print screen que ele me enviou alguns dias atrás, onde a gente consegue fazer a atualização da interface, a atualização dos bancos do ViralFlow, consegue entrar com parâmetros específicos. Hoje, o Giovanni me falou que tem pelo menos 7 laboratórios de saúde pública que já estão utilizando essa versão com interface gráfica na sua rotina de vigilância genômica, né, que a gente consegue ver os vários parâmetros. E ele também me disse que caso alguém queira testar essa versão da interface gráfica, aqui está o GitHub, onde ele disponibilizou, e ele também ficou à disposição para você entrar em contato com ele, tentar, se tiver alguma dúvida na utilização dessa ferramenta. Então, esse é um ótimo exemplo de como o código está público, ele incentiva que a comunidade co-desenvolva a ferramenta, né? Então, isso aqui, a gente já tinha internamente no grupo pensado em desenvolver uma interface gráfica, mas por várias razões, incluindo financeiras e de capacidade de pessoal, nós não tínhamos
ainda investido nessa frente. E o Giovanni teve uma iniciativa própria, desenvolveu a ferramenta, e essa interface gráfica, e hoje a gente está em discussão para implementar isso dentro do site oficial do ViralFlow, para que os usuários também possam usufruir de forma sistemática, a gente ter toda a documentação num lugar só. Bom, falar um pouquinho sobre o Var Genome DB, né? O Var Genome DB, ele até hoje ele tem um nome de banco de dados, né? DB, de database, mas de fato ele é um sistema, tá? Então ele integra um monte de ferramentas, inclusive ele tem uma integração com o ViralFlow, para que os usuários, principalmente usuários que não tenham tanta familiaridade com a parte computacional e com a parte de interação por terminal, consigam interagir com o próprio ViralFlow, mas também com outro set de ferramentas para otimizar e automatizar os processos de vigilância genômica. Então, essas aqui são as principais características do Var Genome DB. A principal foco é a automação de processos e com o objetivo final de redução do tempo de resposta, tá? Então, o Var Genome DB como um sistema, ele tem todo um sistema de backup de informação. A gente consegue fazer algumas análises e visualização dinâmica à medida que a gente vai catalogando, né, e vai carregando informações dentro desse sistema. A gente pode fazer várias checagens de qualidade, aplicar filtros de qualidade para somente passar para as próximas etapas de análise e mesmo submissão para bancos de dados, somente genomas que passaram um determinado limiar de qualidade. Podemos fazer o download de informações, seja download dos dados intermediários do ViralFlow, ou mesmo informações agregadas que vão sendo geradas dentro do sistema. Podemos fazer rapidamente geração de relatórios, um pequeno erro aqui, submissão para banco de dados, então ele automatiza, pelo menos o que está implementado até hoje, automatiza o processo de submissão para o banco de dados de SAIT, né? E de forma similar com o que nós desenvolvemos o ViralFlow, nós sempre pensamos em desenvolver um sistema que a gente conseguisse facilmente integrar novos patógenos, mas principalmente focando agora na integração de novos patógenos virais, né, no contexto de vigilância genômica. Então, hoje a gente consegue, com algumas horas, com a equipe trabalhando nisso, a gente consegue implementar todo o sistema para novos vírus, tá? Então, aqui são algumas telas que eu vou passar rapidamente. Essa é uma versão, então, user-friendly, né? É uma forma de visualização gráfica e interação gráfica com o pipeline ViralFlow, mas mais do que isso, né? Porque eu vou mostrar para vocês o que ele faz a mais. Então, a gente tem um foco muito grande nas equipes que trabalham dentro do laboratório, ou seja, que recebem as amostras, recebem os metadados, faz todo o processamento, prepara as amostras, entra no sequenciamento e depois tem acesso às leituras de sequenciamento, né? Então, ele tem como registrar amostras para gerar identificadores únicos, ele já gera, isso aqui até hoje ele está mais focado no sample sheet das plataformas de sequenciamento Illumina, mas também é facilmente otimizável, mas ele gera automaticamente com os ID únicos, esse sample sheet que a gente pode facilmente colocar dentro do sequenciador. Além disso, tem várias opções de edição, a gente pode colocar novos protocolos, né? A gente sabe que durante a pandemia da Covid-19, nós tivemos que atualizar os nossos protocolos de amplicon do vírus SARS-CoV-2, e a gente tem que fazer de forma similar para outros vírus, isso com frequência. Então, o usuário pode automaticamente integrar novos protocolos dentro do sistema e listar e editar as informações agregadas. A gente consegue fazer visualizações, obviamente, de todos os dados, sejam eles de identificadores iniciais apenas, ou também os metadados, à medida que esses metadados vão chegando. Eles podem chegar junto com a amostra, a gente já integra eles dentro do sistema, ou eles podem chegar a posteriori, a gente também consegue fazer uma integração semi-automática dessas informações. Que você sabe, né, são informações extremamente relevantes dentro do contexto da vigilância genômica, para que as inferências possam ser feitas de forma mais extensas, né, mais aprofundadas. Aqui nós temos algumas outras visualizações. O usuário ele pode rodar, né, a análise dele dentro do sistema, ou seja, a gente faz toda a caracterização da amostra, cadastra, adiciona os metadados, faz o sequenciamento, o sequenciador, coloca os reads e as leituras de sequenciamento de volta de uma forma padronizada, e aí com um clique a gente consegue rodar o ViralFlow
e o viral flow automaticamente gera os resultados e retroalimenta o sistema para que as informações fiquem disponíveis no sistema. Mas, se o usuário quiser rodar no seu próprio computador, ele pode rodar né, no computador local, gerar os mesmos dados e fazer um carregamento das informações associadas, por exemplo, informações sobre linhagem, cobertura horizontal do genoma, entre outras coisas, de forma utilizando uma tabela. Tá? Com essas informações, a gente pode fazer várias visualizações, que eu tinha mencionado, de visualizações dinâmicas sobre as linhagens, a gente pode ver de forma global, o que está no sistema, ou uma corrida, ou algumas corridas em específico, consegue fazer algumas visualizações se uma determinada linhagem está impactando determinada parcela da população, em termos de idade, e também algumas análises sobre o sequenciamento em si, quantos dos genomas passaram do crivo de qualidade, quantos estão abaixo. Então, são todas informações que ou são importantes para a própria equipe de laboratório, para otimizar seus processos e tentar fazer modificações, como já para as inferências e para os relatórios finais que vão ser úteis no contexto de saúde pública. Uma outra coisa que otimizou muito foi que otimizou o trabalho de forma geral, né, das pessoas que têm utilizado o sistema, é que a gente automatizou o processo de organização das informações e submissão para o GSAID. Então, hoje, somente com um clique, a gente consegue submeter toda a informação, quer dizer, somente dos genomas que passaram determinado crivo de qualidade vão ser submetidas já para o GSAID, né? Então, essa é a integração de automação de submissão. Nós utilizamos um gerenciador de processo chamado Jenkins. Hoje, nós submetemos para o GSAID somente o consenso, mas ainda está on the making, no campo das ideias, também implementar a submissão dos reads, somente aquelas leituras que mapearam contra o patógeno de referência, e também implementar processos de submissão para outros bancos de dados, deixando, então, a escolha do usuário para que ele faça a escolha para qual banco de dados ele quer submeter. Aqui tem alguns outros plots, né, de visualização, a gente consegue ver controle negativo, em termos de cobertura horizontal e profundidade de sequenciamento, relativas a amostras positivas, né, tem várias formas de visualizar isso aqui, são vários analytics que ajudam também a tomar de decisão se a gente vai repetir um sequenciamento ou tentar entender o que aconteceu, uma corrida de sequenciamento em particular. E por último, a gente pode, então, baixar as informações, então, os mesmos resultados gerados localmente no seu computador, se você rodar o ViralFlow, você também consegue ter acesso aqui dentro do sistema. E, além disso, a gente também pode gerar um relatório, né? Esse relatório, ele é um relatório semi-estruturado, então, ele já tem campos específicos que eles são padronizados, né? Ele extrai todas as informações, já organiza numa tabela, todas as informações sobre as linhagens e genomas que passaram do limiar de qualidade, né, ou seja, que tem alta qualidade, e ele também deixa aberto para você editar esse relatório e fazer sugestões, né, já que, a depender da linhagem, a depender do patógeno que a gente está investigando, essas sugestões para os tomadores de decisões, elas podem ser diversas. Então, a gente deixou uma forma que fosse possível fazer edições e fazer sugestões baseado nas informações genômicas geradas sobre esse patógeno. E aí, por último, eu vou falar um pouco sobre o Deep Virome Explorer. Eu já dei uma dica para vocês por que a gente desenvolveu esse pipeline, quer dizer, continua a desenvolver, né, ainda está em versão beta teste, mas eu vou cobrir um pouco sobre o que esse pipeline faz, né? Então, o pipeline de viroma, para caracterização de viroma da comunidade viral, ele tem que ser um pipeline amplo, um pipeline que, diferente do ViralFlow, que ele é vírus específico, aqui ele consiga detectar as sequências virais, anotar sequências virais quanto a essa informação taxonômica, anotar sequências virais quanto a sua estrutura genômica, né, regiões codificantes, etc., e depois, então, permitir que a gente visualize essa informação. Então, partindo de, teoricamente, qualquer tipo de amostra, não vou entrar em detalhes sobre as diferentes amostras e suas complexidades, mas à medida que a gente parte de qualquer tipo de amostra e consiga fazer um sequenciamento
seja amplo ou do conteúdo mais viral que está presente nessa amostra, a gente vai ter, então, um volume bastante grande de leituras de sequenciamento que vão ter uma mistura de material genético do hospedeiro, da microbiota, que esse hospedeiro, a microbiota natural desse hospedeiro e os vírus, que normalmente nós estamos interessados, alguns vírus mais, provavelmente, patogênicos, né? Então, a partir do conteúdo viral, esse pipeline identifica o conteúdo viral, separa do resto e faz um grupo de análises que já são mais ou menos padrões dentro da literatura e dentro do campo de bioinformática e de metagenômica, tá? Então, a gente consegue plotar isso no Chronoplot, que é muito comum, né, que a gente consegue navegar dentro desse HTML. A gente vai plotar também heatmaps, que eu vou detalhar um pouco mais adiante, e para cada um dos contigs virais identificados, a gente faz um remapeamento das leituras contra esse contig, contra essa sequência viral, para que a gente tenha esse tipo de resultado e consiga avaliar o quão profundo foi o sequenciamento desse vírus e o quão completo, né, o quanto essa sequência viral está sendo bem coberta sobre as leituras de sequenciamento. Algo muito importante em termos de checagem da qualidade do dado que nós estamos gerando e o quanto de confiança nós temos sobre determinados vírus que foram identificados, determinadas sequências virais que foram identificadas. Tá? Eu vou passar brevemente sobre falar um pouquinho sobre algumas das etapas. Muitas das etapas são etapas também padronizadas, que estão presentes na maioria dos pipelines de metagenômica. Então, a gente entra com dados de sequenciamento, faz um controle de qualidade, remove reads de baixa qualidade. Uma vez que esses reads estão limpos, então a gente passa para uma etapa que é chamada em inglês de dehosting. Se a gente tem uma amostra, por exemplo, proveniente de humanos, a gente pode passar o genoma humano, e aí a gente vai fazer um mapeamento de todas as leituras contra o genoma humano, remover o que for mapeado, e a gente então segue com as análises somente com as leituras de sequenciamento que não são do hospedeiro. Então a gente faz essa remoção. Sendo que aqui, dentro do dehosting, a gente também pode otimizar esse processo. Em vez de passar somente o genoma, a gente pode passar, digamos que eu conheça muito bem a microbiota humana, quais são as bactérias que normalmente são encontradas naquele tecido que eu estou trabalhando. Eu posso também passar o genoma dessas bactérias aqui para remover essas leituras da microbiota natural. Esse passo de dehost ele é muito importante porque ele vai reduzir a chance da gente ter montagem ou sobreposição de leituras de forma quimérica, de forma não natural nas etapas posteriores, tá? Mas, muitas vezes, nós não temos um genoma de referência, a gente está trabalhando com um animal que não é modelo, isso é muito comum, principalmente, né, aqui no Brasil, e áreas subamostradas ou subestudadas, do ponto de vista genômico. Então, a gente pode ir direto, não temos um genoma de referência, a gente trabalha direto na montagem completa dessas leituras e tenta identificar ou remover a possibilidade de montagens errôneas em passos posteriores. Tá? Então, a gente faz montagem de novo, aqui eu não uso referência, né, eu estou caracterizando potenciais novos vírus, então eu não tenho nenhuma referência dos vírus que eu estou estudando. Vou chegar a um set de contigs, de sequências montadas. Depois a gente vai trabalhar com uma metodologia também padrão na literatura, que é o chamado Dual Blast Hit. Então, a gente faz 2 vezes uma comparação par a par de cada sequência montada contra os bancos de dados conhecidos. E aqui a gente tem a possibilidade de, nesse primeiro análise de BLAST, ou Diamond, né, que é uma variação do BLAST, a gente pode passar nossos bancos de dados customizados, né? A gente já utilizou aqui o RefSeq viral do NCBI, mas a gente pode, se a gente tiver um banco de dados específico, que a gente quer rodar de forma até mais rápida, a gente pode também passar o nosso banco de dados viral. E depois que a gente seleciona as sequências da nossa amostra que deram similaridade, né, que deram hits contra a sequência dos bancos de dados, a gente vai fazer uma segunda rodada de BLAST agora contra, está cortado aqui, mas contra o NR total, contra todo o banco de dados não redundante do NCBI.
E esse segundo blast, ele é muito importante porque muitos falsos positivos, eles surgem desse primeiro blast aqui com banco de dados reduzido, né? Tem muitas sequências, e quando a gente faz uma análise mais ampla, a gente vai ver que ela, no primeiro momento, ela tinha uma similaridade com um possível hit viral, mas, na verdade, ela é muito similar a uma sequência genômica de um eucarioto, tá? Então, a gente precisa fazer esse tipo de segundo round de análise de alinhamento par a par, para remoção de muitos falsos positivos e também para confirmação daquilo que já tinha sido elencado como possível sequência viral. Depois disso, gente, esse pipeline, ele automatiza vários passos, de novo, para gerar análises padronizadas de tudo que a gente detectou como possíveis sequências virais. Então, a gente vai utilizar ferramentas para remapear os reads, que eu tinha mencionado para vocês, vai gerar várias figuras e vários arquivos CSV, onde a gente consegue facilmente extrair as informações, gerar figuras diversas com esses arquivos. A gente vai também utilizar o Prodigal para fazer predição e anotação das regiões codificantes dessas sequências virais, e a gente também utiliza outras ferramentas para tentar avaliar a completude, se aquela sequência viral que nós obtivemos é um genoma completo ou um genoma parcial, tá? Dentro do DV, a gente também implementou o que é chamado de Z-Score. Tá? Esse Z-Score é muito interessante porque ele nos ajuda a ou remover um problema que é chamado de index hopping. Esse index hopping, quando a gente faz a complexação de várias amostras numa mesma corrida de sequenciamento, o index que define, bom, essas leituras vieram dessa amostra A e dessa amostra B, às vezes eles são lidos com certo ruído errôneo, e aí a gente tem uma certa, algumas dessas leituras, em vez de ir para a amostra A, vão para a amostra B, ou vão para o controle negativo, né? Então, esse index open, ele acontecia com bastante frequência no passado. Hoje as novas máquinas da Illumina já praticamente eliminaram esse problema. Mas é um problema que ainda existe em muitos datasets, então o Z-Score ele nos ajuda a avaliar o quanto desse index open aconteceu, principalmente porque a gente precisa utilizar controles negativos. A gente vai ver no controle negativo quanto que está aparecendo de leituras que não deveriam estar lá, e ele faz uma normalização e te diz o quanto, né, o index open pode estar impactando os teus resultados. Mas ele também nos ajuda a diferenciar possíveis contaminações laboratoriais, né? De novo, através da utilização de controles negativos, pelo menos 2 controles negativos, a gente pode, então, avaliar taxa por taxa que apareceu no nosso controle negativo, se ele também apareceu nas nossas amostras, que seria o positivo, e avaliar se aquilo são contaminações basais que não têm impacto em termos de detecção de um vírus, ou se é uma contaminação muito grande que a gente precisa eliminar ou reavaliar aquele sequenciamento. Tá? Depois a gente tem uma organização dos outputs, né, de novo, com um foco muito grande em padronização, em facilitar para o usuário, para encontrar os resultados, né, tem todos os resultados que eu tinha mencionado anteriormente, e no final ele gera um report em HTML, que a gente vai navegar um pouquinho aqui sobre eles. Então a gente tem as summary pages, aqui a gente tem o HTML, onde na primeira parte do HTML a gente consegue ver os caminhos, né, onde estão todos os nossos resultados que o DB gerou, a gente consegue facilmente ir lá e encontrar os resultados. Nós organizamos dentro do HTML essas famílias virais por risco de PAEC, né, que é Public Health Emergency of International Concern. Isso foi uma lista publicada pela Organização Mundial de Saúde, listando patógenos prioritários, e nesse caso aqui, famílias virais prioritárias. Então, tem uma seção específica dentro do DVE, do HTML, que a gente consegue diretamente checar se nós temos famílias virais que estão com alto risco, né, que já foram elencadas por alto risco pela Organização Mundial de Saúde. Além disso, vocês estão vendo aqui essa telinha, a gente consegue, são telinhas interativas, então a gente consegue entrar aqui e filtrar por família, por trecho do nome da família viral, de forma interativa, ou separar somente as famílias e sequências virais que têm um alto risco de PAEC. Temos resultados por amostra, né, aqui alguns print screen mostrando o resultado por amostra, quantos contigs foram montados, quantos contigs foram virais, essa é uma amostra teste, né.
A gente tem várias estatísticas geradas por cada sequência viral detectada, que é a gente implementou, então, um software chamado CoverM. Então, vocês conseguem ver que cada linha dessas é um contíguo, uma sequência viral, e a gente tem todos o número de leituras de mapeamento, várias estatísticas, como RPKM, entre outros, para cada um desses contíguos. Sendo que esse contíguo aqui é o mesmo nome que está lá no FASTA, né, e está padronizado para todos os resultados que saem do DVR. Aqui tem outras formas de fazer filtragem, a gente consegue ver as métricas completas, outras métricas aqui provenientes do próprio BLAST ou Diamond, a gente consegue extrair a informação taxonômica, então a gente consegue vir aqui filtrar por família ou até um gênero taxonômico mais baixo, como gênero ou espécie viral. Esses são os heatmaps, onde a gente consegue ver não só a presença, mas também a abundância relativa de cada uma dessas sequências virais relativa às outras presentes na mesma amostra. Então, elas estão separadas por família viral, e aqui é cada um dos contíguos, ou cada uma das sequências virais identificadas, em 2 tipos de métricas diferentes. Aqui a gente tem mais uma tabelinha, uma abinha com o Z-score, para ver se tem contaminação ou não tem contaminação. Também temos implementado o Chronoplot, que é bastante usual nas ferramentas de metagenômica. Quem já trabalhou com isso consegue ver que a gente vai clicando, a gente vai entrando dentro da taxonomia das sequências encontradas nessa amostra. E a gente também implementou o Bandash, né? Esse Bandash também está implementado dentro do ViralFlow, e ele serve para extrair essas estatísticas, mas também para plotar esse coverage plot, né? Então, a gente mostra a cobertura horizontal e a profundidade de sequenciamento para cada uma das sequências virais que foram encontradas. Então, isso aqui é uma visualização geral. O Bandash também gera um HTML, então vocês conseguem abrir isso aqui dentro de um visualizador, um browser, né, e conseguem dar zoom aqui para entender algum padrão que possa saltar aos olhos, tá? E a gente pode filtrar e exportar dados. Aqui são algumas daquelas tabelas interativas, vocês estão vendo que a gente tem aqui Export CSV, a gente pode exportar tudo para um CSV, ou a gente pode exportar uma parcela do que foi filtrado. Então, é super fácil de interagir. Aqui a gente tem um dos CSVs abertos para ver os resultados, tá? Bom, e essas são as perspectivas, né? Nós temos como perspectiva dentro do desenvolvimento dessas ferramentas expandir as funcionalidades do pipelines, mas sempre pensando em sem comprometer ou não comprometendo muito o desempenho, né? Sendo que principalmente o ViralFlow e o DVE têm desempenhos substancialmente diferentes, tá? Eu posso falar um pouco mais disso depois. A gente quer qualificar as análises com caixas de ferramentas mais diversas, né? A gente não consegue resolver tudo dentro desses pipelines, mas a gente está desenvolvendo algumas pequenas ferramentas que podem se alimentar dos resultados desses pipelines e fazer algumas análises mais aprofundadas. A gente quer reduzir a complexidade de instalação, uso e tempo de análise, que é sempre um desafio, né? E, obviamente, a gente quer continuar fazendo esse tipo de co-desenvolvimento e capacitação. Obviamente, todas essas expansões, né, e reavaliações requerem, obviamente, financiamento, e só fazer um parênteses aqui, é interessante de forma negativa como é difícil conseguir financiamento para desenvolvimento de ferramentas e manutenção dessas ferramentas, porque muitos usuários, eles entram em contato, tendo problemas, né, mas é muito difícil a gente conseguir financiamento e conseguir financiamento continuado para ferramentas. Eu sei que isso é geral em termos de pesquisa, mas ferramentas é particularmente importante, porque a gente tem que desenvolver e depois dar suporte para essas ferramentas, para que os usuários consigam utilizar suas características mais completas. Para finalizar, então, eu só queria deixar um grande agradecimento, como eu mencionei múltiplas vezes, nós, nessa apresentação. Aqui estão, acho que é o grupo, né, principal, não tem foto de todos, tá? Mas aqui é o grupo principal, tem o Túlio, o Felipe, o Alexandre, o Hudson, o Bruno e o Antônio Marinho, que estão desde lá do início, das primeiras versões do ViralFlow, até a gente discutir e conseguir desenvolver todas essas outras ferramentas. Vários colegas da rede genômica que contribuíram com dicas, sugestões, validando, testando a ferramenta, entre outras coisas. E, obviamente, as instituições de financiamento, que sem financiamento a gente também não teria nem começado a desenvolver as ferramentas que estão aqui. Com isso, eu deixo muito obrigado, novamente, Danilo, pela
disposição e pelo convite. Aqui é só um word cloud que eu gosto de fazer das publicações do meu grupo. Vocês conseguem ver aí algumas palavrinhas bastante utilizadas. Se tiverem interesse, seja trabalhar em informática, trabalhar com dado genômico, dentro do contexto do que a gente já faz, fique à vontade de entrar em contato. Obrigado. Perfeito, eu que agradeço. Foi maravilhosa a palestra. Eu acho que você conseguiu mostrar o quão fácil pode ser a vida agora de quem está trabalhando com genômica viral com essas ferramentas, né? Para a gente otimizar até o tempo do que a gente está falando. Pessoal, alguma pergunta? Os microfones e a câmera está liberada. Tem uma pergunta aqui do Yahi. Alguma previsão de quando devem disponibilizar a ferramenta do Deep Environment Explorer? Sim, obrigado pela pergunta. Hoje a gente estamos no fase de teste do Deep Environment Explorer, inclusive teste de todos os aspectos, desde teste da documentação, para ver se as pessoas conseguem seguir aquilo, conseguir fazer a sua instalação, até teste de uso, porque uma coisa é a gente desenvolver em datasets menores e depois a gente colocar isso em processamento, né, que pode ter complexidades diversas, principalmente quando a gente trabalha com metagenômica. Se vocês tiverem, quem tiver interesse, a gente tem um grupo do WhatsApp aberto para pessoas que têm interesse. A gente só pede que as pessoas que têm interesse em testar, que nos deem feedback sobre como é que está sendo esse teste. Funcionou ou não funcionou? Principalmente se não funcionou, na verdade os dois feedbacks são importantes, mas se não funcionou, aonde não funcionou, para a gente conseguir tentar endereçar e melhorar a ferramenta, né? De novo, essa é a estratégia que a gente tem utilizado de co-desenvolvimento e ferramentas abertas. Então, quem tiver interesse, pode me mandar um e-mail, porque a gente coloca lá no GitHub privado, ele ainda está no GitHub privado, mas dá acesso e vocês podem tentar fazer essa instalação e utilizar. Nós estamos planejando para o início do próximo ano, a gente liberar essa ferramenta completamente aberta no GitHub também. Perfeito. Dr. Márcio Nunes abriu a câmera, quer fazer alguma pergunta? O microfone está mutado. Tá vendo agora? Ouvindo bem? Tá me ouvindo bem. Bom, Gabriel, em primeiro lugar, queria te parabenizar por essa aula, né? É um assunto, com certeza, que pode virar horas e horas e horas de aula e debate, né? Pergunta. E eu vou tentar ser breve, porque eu conheço bem esse tipo de gargalo aí que você falou no início, né? No início de tudo, a gente tinha dificuldade em sequenciar, hoje já não é mais, porém ainda tem essa questão de análise. Então, meus parabéns pela democratização do desenvolvimento desses pipelines, dessas ferramentas, isso facilita demais. Eu tenho uma pergunta para você, no sentido de, eu tenho uma certa experiência no grupo de estudo de peribaniavírus, e fazendo uma análise, um rastreio na sequência do GenBank, eu pude encontrar muitos erros de classificação. Então, como é que vocês fizeram para que o pipeline de vocês identificassem, porque os algoritmos vão buscar pelo ID, né? E se estiver com algum problema de erro, isso eu encontrei em dezenas de sequências de ortoboniavírus e em dezenas de sequências de fenovirídeo. E isso gera um problema muito grande de identificação e, principalmente, no sequenciamento de referência. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é se você já ouviu falar no sistema de HMM, que é Hidden Markov Model, para facilitar principalmente a identificação e classificação de vírus que não são conhecidos. Se vocês desejam incorporar isso nos pipelines. Perfeito, Márcio. Muito obrigado pelas palavras e pelas excelentes perguntas. Então, sobre o problema de anotação, essa é uma coisa que a gente também se deparou de forma sistemática, né? Como você sabe bem, não está restrito a ortoboniavírus, está de forma sistemática no GenBank, e isso é particularmente evidente quando a gente trabalha com vírus, né? Vírus altamente divergentes, que ou tem erro de anotação taxonômica,
a ponto de alguns serem até, o identificador tem lá um nome de um gene humano, ou um gene de qualquer outra coisa, e a gente sabe, ao olhar a sequência, ao olhar os domínios conservados, que aquilo lá são sequências virais, né? Então, como que a gente lidou e tem lidado com isso? Primeiro que a classificação taxonômica que a gente faz dentro do pipeline, a gente mais ou menos restringe ela a nível de família. Então, a gente não, a gente até passa essa informação para o usuário até um nível mais baixo possível, mas para as principais visualizações a gente fica a nível de família, né? Por quê? Porque, principalmente quando a gente está trabalhando em regiões pobremente amostradas, como é o nosso país, né, a nível de viroma, a gente tem vírus extremamente divergentes, né? Normalmente aquele nível mais taxonômico mais baixo nem é informativo, porque não é aquela espécie viral, talvez não é aquele gênero viral e assim por diante. Então a gente trabalha num nível um pouco mais superior. Além disso, eu tinha mencionado aqui desses 2 passos de BLAST, né? Ou 2 passos de Diamond, aonde a gente não trabalha apenas com o top hit, que é o que a grande maioria das pessoas fazem. Quando a gente trabalha só com o top hit, a gente fica muito mais vulnerável a esse tipo de problema, né? Tem uma anotação, um gene humano, a gente descarta aquela sequência porque não é uma coisa viral. Não, pelo menos é um erro de anotação, né? É uma sequência viral. Quando a gente trabalha com 5 top hits, e a gente faz isso nos 2 Diamond, a gente consegue, quando o primeiro tem um erro de anotação, a gente consegue ver os próximos hits e consegue detectar que tem sequências virais nos 5 primeiros hits. Isso, de forma geral, não vai resolver tudo, porque se a gente tiver os 5 primeiros hits mal anotados, né, ou também, um outro problema que acontece muito é sequências com unknown, simplesmente é unknown, a gente não consegue nem dizer mais nada sobre aquela sequência, a gente vai acabar, o pipeline vai acabar descartando. Mas, de forma geral, o que a gente tem visto é que esses 2 passos, focando nos 5 melhores hits, ele consegue chegar num bom balanço, né, para corrigir a maioria dos problemas e também não deixar descartar muita coisa que é viral. A gente sempre dá uma olhada, seja o dataset, nessas outras coisas que dá descartada antes de seguir para análise. É super trabalhoso, mas é a partir daí, desses alguns trabalhos que a gente tem feito e olhando também para o que é descartado, que a gente conseguiu chegar a esse balanço razoável, né? Ainda assim, né, como tinha mencionado, não resolve todos os problemas, e a gente sempre está trabalhando com viés de alguns estudos que foram feitos no grupo, né? Pode ser que um set diverso de amostras, né, vírus diversos, a gente tenha, esse problema seja amplificado, né? Mas isso é o que a gente vem tentando endereçar, pelo menos a gente consegue resolver bem os problemas dos unknown. Então, primeiro, segundo, terceiro hit é unknown, mas o quarto ou quinto é viral. A gente vai lá, checa, realmente tem domínio viral, é uma sequência viral. E também erros de anotação mesmo, de sequências que estão anotadas como gene humanos, outras coisas, a gente tem resolvido bem. Então, esse é a primeira pergunta. Sobre a parte do HMM, que é muito interessante também, a gente fez um trabalho, assim, em termos teóricos, o HMM, ele é, né, capaz de detectar sequências virais mais divergentes, né? Então, foi muito interessante num trabalho que a gente publicou na Journal of Virology, em que nós tínhamos feito somente uma análise de Diamond primeiro, e o revisor pediu, pô, mas tem todos esses outros bancos aqui de perfil de HMM, vocês têm que usar esses bancos também para fazer uma comparação. Eu concordei 100% e fomos atrás de fazer isso, foi uma trabalheira gigante, mas foi um ótimo aprendizado também. Pelo seguinte, nesse trabalho, que a gente tem visto também isso em outros datasets, quando a gente adicionou os bancos de HMM, eu posso até mandar o artigo depois, a gente fez uma figura principal disso, os bancos de HMM adicionaram uma sequência viral a mais de tudo que tinha sido detectado. E qual era qual é a problemática que a gente concluiu do porquê disso? Se, teoricamente, o HMM deveria caracterizar de forma mais ampla o viroma. Porque os bancos de HMM eles são muito restritos, a diversidade viral que existem poucas, né, alinhamentos de HMM para determinadas famílias virais. Já o GenBank, o NR, tu tem aquela diversidade gigantesca, e para caracterizar vírus divergente, talvez esse banco, mesmo que tenha problemas, ele é mais efetivo do que os poucos HMMs bem curados que existem para vírus, né? Então, para finalizar, né, com certeza a gente está no na nossa tick box lá, adicionar HMM,
Mas para isso, eu acho que, baseado nessas experiências prévias, a gente precisa trabalhar em produzir novos perfis de HMM, principalmente para as famílias pouco estudadas, para que elas cheguem perto da diversidade viral que é encontrada hoje nesses grandes bancos. Senão, o HMM ele é muito rápido, isso é ótimo, mas ele acaba deixando passar praticamente, né, boa parte das sequências virais, né? Então, essa é a experiência que a gente teve até o momento, mas com certeza a gente pensa em, primeiro, produzir algumas HMM mais acuradas, que representem a diversidade viral, e depois incluir dentro do pipeline, até porque tem um ganho de velocidade muito grande. Isso, Gabriel, só para complementar, você falou certíssimo a questão de gerar os HMMs que são pobres nesse sentido. Tem uma ferramenta, não sei se você já viu, chamada Tabajara, tem um nome engraçado, mas ela funciona muito bem, ela está no GitHub, você pode baixar todas as sequências que você quiser de vírus e gerar os HMMs para família, gênero e espécie e montar esses teus bancos. E aí retestar e ver, porque eu fiz isso com o ortobaniavírus e aumentou em 5 a 6% essa diferença. Então, realmente, você tem muita razão nisso, mas aí fica uma sugestão. Investe nessa questão dos HMMs e vocês vão encontrar, com certeza, padrões bem assertivos de vírus novos. Isso também é bem interessante. Então, mais uma vez, eu parabenizo muito aí pelo trabalho do grupo de vocês. Parabéns mesmo. Valeu, muito obrigado, Márcio. Ótima sugestão, né? Desculpa, meu microfone estava mutado aqui. Pessoal, mais alguma pergunta para o Dr. Gabriel? O Adrian fez uma pergunta aqui, ele gostaria de perguntar se o ViralFlow permite identificação de modificações em vírus de RNA, como o M6A, por exemplo. No momento, não. Hoje o ViralFlow ele é focado, vai do foco dos pipelines existentes, né? Ele é focado em geração de consenso com alta qualidade e ele até gera consensos com variantes minoritárias, majoritárias, então ele também tem um foco nessa parte de intra-host. Apesar de que, na parte de intra-host, a gente implementou e validou um script interno do grupo, e a gente não implementou outras ferramentas que tentam reconstruir as populações virais, tá? Por quê? Isso também tem justificativas para. A maioria das ferramentas que tenta reconstruir as populações virais, elas são muito custosas computacionalmente. Então, como a gente estava priorizando um pipeline de vigilância genômica, de geração de resultados padronizados de forma rápida, a gente resolveu ir para um caminho de desenvolver, né, um determinado código que passe um pouco dessa informação, mas não implementar outros métodos que são muito mais rebuscados e avançados para a reconstrução de populações virais. E aí entra também a justificativa porque a gente não focou na detecção dessas modificações, exatamente pelo foco do pipeline na vigilância genômica. Perfeito. Dr. Gabriel, agradeço muito a sua presença aqui no Viroclube. A gente passou um pouquinho do tempo aqui. E queria dizer que as portas do Viroclube estão sempre abertas. Muito obrigado por compartilhar com a gente hoje essa quantidade de conhecimento. E quero dizer que foi excelente, tá bom? Muito obrigado, Danilo. De novo, é um prazer falar com vocês aqui. E parabéns novamente pela iniciativa do Viroclube, que tem palestras excelentes. Obrigado. Pessoal, até terça-feira que vem e um abraço a todos.